Feche os seus olhos.
Para nos levar, devemos glorificar o nome santo do Senhor e exaltá-lo, porque nós temos fôlego de vida. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque da boca das criancinhas suscita perfeito louvor. Nosso Salvador, Cristo te adoramos. Tu morreu, mas tu ressuscitou. Cristo meu Senhor, te adoramos. Cristo te adoramos.
seu papai, na sua mamãe, que precisa deixar as drogas, o álcool. Ore ao Senhor, Ele é poderoso para visitar o seu pai e a sua mãe e libertá-los dos vícios, meu Senhor, libertar da cachaça, das coisas que deixam você triste. Ore a Deus, peça para Ele operar nas vidas da sua família. Ele pode tirar toda a briga de dentro do seu lar, seus irmãozinhos, toda a agressividade dentro de casa. Jesus Cristo meu Senhor, é o nosso Senhor. Clame a Ele, ore a Ele, para Ele entrar na sua casa. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Eu estou gostando muito de ver. Hoje as crianças vieram adorar o Senhor. E veio também a nossa preciosa irmã amada, que sempre está aqui conosco. É uma honra para nós receber. Mas hoje vocês vieram dar o exemplo. E os céus hoje observam as crianças sentadas para ouvirem falar do Senhor Jesus Cristo, enquanto os adultos não querem. Hoje o Senhor Jesus Cristo vai ser com cada um de vocês que tem o temor do nome dele, que está cansado de tanta briga dentro de casa, tanta confusão. O Senhor Jesus quer te ajudar, quer fazer de você um adorador, que você esteja lá na igreja adorando o nome dele, louvando para a glória do nome dele, para que outras pessoas também sintam a presença do Senhor, assim como você está sentindo, amém? Você sabe o que diz a Bíblia? A palavra de Deus é a mais absoluta verdade. Quem sabe disso? Vocês sabem o que a Bíblia está falando para os nossos dias? Que um terrível juízo está vindo à terra. Vocês viram os jornais? Tantas coisas que estão acontecendo, tantas criancinhas que desapareceram, foram levadas de seus pais, porque o mal está na terra. Mas todos aqueles que buscarem o nome do Senhor estarão na segurança de Jesus. Eu vi uma história de uma menina que alguém chegou no carro e pegou ela e levaram ela para um lugar muito estranho, e ela gritava e ela chorava muito. Então eles pararam numa praia deserta com ela, queriam fazer um mal para ela, mas ela se colocou de joelhos naquela praia, e enquanto ela estava orando, eles não enxergaram ela, e eles procuravam para um lado, procurava para o outro, mas eles não puderam enxergá-la, porque ela invocou o nome poderoso de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Eles procuraram para um lado, para o outro, não encontraram. Pegaram, entraram no carro e foram-se embora. E ela escapou, porque Jesus Cristo ajudou-a. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus e bater as palmas para o nome de Jesus, por este livramento que Ele deu àquela criança? Uma vez eu estava na minha porta e eu escutei uma briga. Aí eu estava no meu quarto, deitada na cama, escutei uma briga muito séria. Até que eu levantei da cama e fui ver a briga. Quando eu saí na minha porta é aqui, ele estava como se fosse mais ou menos ali, depois da pista. Ali como se fosse ali naquela calçada. Estava mais ou menos assim, como se eu estivesse aqui, ele estava ali naquela calçada. Só que eles estavam tão endemoniados, mas tão endemoniados,
E o perigo que eu vi é que tinha uma bebezinha no colo da mulher. Mas a mulher estava tão possuída que ela segurava aquela bebezinha e ela estava com a mão muito agarrada no pescoço do rapaz. E ele estava muito furioso, falando: me solta, me solta, me solta. E ela não soltava. Eu clamei Jesus e fui lá. Aí eu peguei na mão dela, tentei tirar a mão dela do pescoço dele. Veio uma criança por trás, segurou ele por trás. Ele fez isso aqui, machucou a criança saiu rolando lá longe. E eu não consegui, eu não tinha força para mover o dedo dela, para tirar. Ela estava segurando assim no ombro e o homem estava para esmurrar ela e a criança. Eu senti ali que aquela criança corria um grande perigo. Então eu não tinha força. Eu olhei para o céu, ouvi o céu e falei: Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá força, porque eu não consigo. Naquela hora que eu clamei o poder de Jesus, eu pedi para Jesus, Ele me ajudou. Com muito esforço eu consegui tirar a mão dela do pescoço daquele homem que estava para fazer um grande mal para ela e para a criança. Quando ele conseguiu se soltar, ele saiu correndo e ela, louca, correu atrás dele. E eu corri também e segurei ela por trás. E eu pedia: por favor, me dá só a criança, por favor, me dá a criança, porque eu sabia que algo muito grave ia acontecer com aquela criança. Eu sabia, eu estava sentindo. Então eu clamava: por favor, me dá a criança. Até que ela parou de lutar. Tinha uma colega com ela que virou os dentes para mim como se fosse não, era um demônio, e fazia assim, com raiva. Até que Deus me enviou os anjos dele, e ali tudo ficou calmo. E eu olhei para aquela moça e vi aquela criança no colinho dela, e sabia que aquela criança ia acontecer alguma coisa com ela naquele dia, mas o Senhor, pela sua misericórdia, deu livramento. Depois de muito tempo eu encontrei a avó da criança no restaurante comunitário, e todas as vezes que eu vejo aquela criança, ela já está grandinha assim, eu lembro daquele dia, e eu sei que se não fosse Jesus, algo muito ruim teria acontecido com ela. E o nosso Senhor Jesus, Ele é socorro bem presente quando nós vivemos uma vida reta. Se nós sabemos que não podemos roubar, pegar nada de ninguém sem pedir, nós não devemos fazer isso. O roubo é um grande pecado. Tudo que a gente precisa, Deus nos dá. Não podemos pegar nada de ninguém, porque hoje nós estamos prestes a sofrer um severo juízo. Jesus está vindo, as notícias estão anunciando a vinda de Jesus, e nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Se vocês acessarem o nosso canal, vocês vão ver histórias lindas. Quem tem celular aqui? É só você acessar lá. Para o Samuel, que já está rapazinho, para os adolescentes tem que ser o grupo dos jovens. Mas para as crianças, vocês vão acessar o link Passaporte para o Céu. Você digita lá, Passaporte para o Céu. É do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Lá você vai ver a verdadeira verdade sendo pregada, o verdadeiro evangelho sendo anunciado, do Passaporte para o Céu. Lá você vai perceber que realmente o Espírito Santo de Deus está ali operando. Então, você, criança, que também deseja ir para a igreja com a pastora Ana Cristina, é só me avisar. Eu passo todo domingo na favela. Ontem eu passei perguntando para todo mundo, quem me viu passando na favela ontem perguntando quem queria ir para o culto? Você viu, né? Eu passei perguntando para todo mundo, quem quer ir para o culto? Ninguém quis ir. Mas na hora certa, eu sei que o Senhor vai ajudar vocês, tá bom? Eu quero chamar aqui, aleluias, neste momento, a irmã Adriele para ministrar algo para vocês.
A irmã Andriele é adoradora do Senhor e nós estamos precisando de crianças para adorar. Logo mais o bispo vai estar trazendo uma palavra, amém? Aí vocês vão poder, se quiserem, né, andar um pouquinho na hora da palavra, mas é bom ouvir a palavra também. Eu vou chamar a irmã Andriele, amém? Essa aqui é a irmã Andriele, viu, gente? Aleluia, essa glória é a a irmã Deus. Sandra Cristina, ali é a irmã Esther. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Mas essa daí é a minha do livro. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus. Amados, agora eu quero chamar aqui o pequeno Levi, um servo de Deus. O Levi, que é um menino muito abençoado.
Ele tem uma palavra muito forte, tremenda. Nós temos um vídeo com ele pregando, é muito cheio do Senhor. Ele vai falar uma palavra rápida aqui para vocês, aleluias. Ele também louva lá na igreja, amém? O Levi está com muito frio também, né? E está com vergonha, né? Mas olha, é muito lindo quando uma criança sabe a palavra do Senhor e começa a pregar. Todos nós ficamos assim impactados, porque as crianças, elas têm um mistério na vida delas. Jesus Cristo disse assim: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então quando o Senhor chama uma criança para servir Ele e fazer a obra dEle, essa criança, ela é cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Eu gostaria de saber se a nossa irmã Rebeca tem um hino para louvar a Deus. Glórias a Deus. A irmã Rebeca é uma menina também muito abençoada. Ela sempre está na recepção dos servos do Senhor. Glórias a Jesus. E logo nós vamos estar trazendo o hino. Eu quero também convidar vocês, crianças, para ensaiar os hinos de adoração, para vocês começar a pregar aqui também, quando a gente estiver aqui, amém? Trazendo uma mensagem de Deus para vocês. E quando vocês tiverem algum problema, que vocês precisarem da gente, pode falar. Quando quiser oração pelo papai, pela mamãe, nós estamos aqui para orar. Esse é um tempo muito terrível. Esta festa que está acontecendo, ela está trazendo um juízo muito severo para a nossa nação. As pessoas chamam de carnaval, eu chamo de carnalixo, porque o que não presta não serve mesmo, a não ser para ser incinerado pelo fogo. E durante essa época, muitas ocorrências acontecem. O bombeiro não para, as pessoas bebem, as pessoas brigam, as pessoas ficam totalmente fora do normal. Então é uma época muito difícil e todas as crianças precisam também se arrepender, porque no carnaval muitas crianças estão lá, mas esse é um tipo de festa que cultua o diabo. O que é culto ao diabo? As pessoas vão para adorar o próprio Satanás. Deus não está ali. Então essa é uma época onde muitas coisas ruins acontecem e nós precisamos estar em arrependimento. Eu gostaria de chamar agora a irmã Rebeca para trazer um louvor, uma adoração. A irmã Rebeca está com oportunidade aqui. Enquanto ela procura ali o playback, ela tem algo para falar. Eu acredito que a Esté também deve ter algo para falar, né? Aleluias. Rebeca pode pegar a Bíblia, trazer alguma coisa da palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aqui é assim, o Senhor aqui está no controle. E logo logo nós vamos ver muitas crianças aqui adorando o Senhor, cantando hinos lindos de adoração. Aquela que a gente aprendeu, ela é bem fácil. Jesus, 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 Jesus. Olha, o nosso precioso evangelista Thalisson vai trazer agora uma palavra. E essa palavra é para criança e é para adulto. E você que estiver aí prestando atenção, você vai receber uma mensagem muito tremenda, amém? A nossa irmã Rebeca vai trazer um versículo agora. Shalom, amados. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 2. Arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Aqui fala que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, porque quando Jesus voltar, quem não tiver se arrependido não vai subir para o céu. E a gente tem que se arrepender todos os dias, pela gente ter xingado ou batido no irmão, ou falado algo que magoou outra criança,
desobedecer os pais e fazer coisas erradas. Então, a gente tem que se arrepender todos os dias, né? Eu agradeço a oportunidade. Agora o evangelista Thales está com a oportunidade, amém? Glória a Deus, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para a glória do Senhor, cumprindo o mandamento que Deus mandou, a obediência, adorando a Deus, trazendo a justiça, o arrependimento, nos preparando para morar com Deus no céu. E nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que os tempos estão difíceis, o pecado ele tem aumentado cada vez mais, mortes, assassinatos, crimes, carnaval, prostituição, imoralidade sexual. Tudo isso Deus está observando lá de cima. Deus, ele vê tudo, tanto os bons quanto os maus, tanto os seus atos bons quanto os seus atos maus. Deus, ele está observando cada pensamento, cada comportamento. E nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Nós sabemos que o Criador nos criou. Só há um Deus que é digno de adoração, que é digno de toda glória, e Ele é digno que você entregue a sua vida para Ele. Nós temos um Pai eterno e Ele está vindo para buscar os filhos dEle. Nós sabemos que muitos hoje aqui estão escutando esta palavra, muitos estão vendo a verdade, ouvindo a verdade, sentindo que é verdade. As palavras de Deus, os mandamentos de Deus. E nós entendemos que nós não temos força, nós não temos poder para andar neste caminho tão apertado e tão estreito, tão difícil de acesso. Nós sabemos muito bem que nós precisamos de um poder superior chamado Deus. Apenas Ele vai te mudar, apenas Ele vai te fortalecer, apenas Ele vai largar, vai fazer com que você largue esta vida sem Deus. Uma vez mais que nós sabemos que Deus, Ele está esperando que você se arrependa. Deus, Ele está pacientemente, de braços abertos. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, para que a gente venha se achegar a Deus, para que Ele venha olhar com seriedade para a sua vida, para que Ele venha dar atenção ao seu comportamento, às suas palavras, à sua oração, nós devemos nos arrepender. Este é o primeiro passo, nós vamos se arrepender, para que os nossos pecados venham ser cancelados, venham ser apagados, e para que Deus possa enviar o Espírito Santo para nos auxiliar a mudar de vida, a largar as drogas, a largar o mau caminho que nós não temos força para largar. Este é um caminho que o salário é o pecado e a morte. Então, para nós que estamos ouvindo, Deus diz lá em Mateus 13: se vocês têm ouvidos, se vocês têm olhos, enxerguem, vejam, ouçam o que a palavra de Deus diz. Se vocês entendem que são pecadores, se nós entendemos que nós somos doentes espiritualmente e que nós precisamos de um médico, aquele que tem o poder de nos curar, de nos libertar e para nos restaurar, nós devemos imediatamente, o mais rápido possível, despertar deste sono. Nós devemos, o mais rápido possível, acordar e viver para agradar a Deus, porque nós sabemos que lá em Gênesis, o único que agradava a Deus foi aquele que construiu uma arca. Então nós devemos seguir o exemplo de Noé e de Enoque, porque eles andaram com Deus e eles foram libertados, eles estão no céu. Um foi arrebatado
Ninguém mais o viu andando na terra, o próprio Deus o levou. Isso nos mostra que se nós andar em arrependimento, isso nos mostra que se nós se arrepender e decidir mudar de vida, largando os maus caminhos, largando os pecados, aquilo que agrada a nossa carne, se nós nos arrependermos confessando os nossos pecados, Deus vai se agradar de nós. Nós vamos ter uma ordem de obedecer aos comandos, aos mandamentos de Deus para construir a arca. O que é que significa isso, irmão Thalisson? Significa que nós estamos aqui hoje, obedecendo a palavra de Deus. Nós vamos construir a arca, construir uma vida de santidade. Nós vamos construir um padrão que é exigido por Deus, um padrão perfeito, do varão perfeito. Um padrão que é aquele como José, quando ele viu o pecado, ele não tentou lidar com o pecado, ele saiu correndo do pecado, e ele largou a sua capa para trás, e ele correu porque ele era obediente a Deus, e ele sabia que aquele pecado imoral, lá na casa de Potifar, ia fazer com que ele perdesse a comunhão com Deus. Então, fiquem sabendo que se vocês não se aprontarem rápido, nós vamos ter sérios problemas. Aqueles que não se prepararem rápido vão ter sérios problemas. Isso significa que a palavra de Deus diz que naqueles dias nunca houve e nunca mais haverá, nunca existiu tamanho sofrimento. Um sofrimento maior do que a cruz, um sofrimento maior que Jesus pagou por mim e por você. O sofrimento vai ser terrível, vai ser insuportável. E o que você tem feito pela sua vida, o que você tem feito pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai, por aquele irmão seu que está lá na cadeia agora. Não adianta ir lá e visitar e levar uma carteira de cigarro, ou levar dinheiro, ou uma havaiana branca. O que adianta, o que vai se importar agora é a nossa santificação. O que vai mais importar agora é nós nos prepararmos, é nós levarmos o Evangelho, é nós dobrarmos o nosso joelho, para que essas almas venham a ser despertadas. Nós temos ouvidos para escutar. Então não vai ter desculpas. Deus está nos dando uma chance maravilhosa nesse dia, nesta noite, nesse momento. Daqui em diante nós devemos acatar as ordens de Deus, porque nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, lá vai dizer, lá vai mostrar o início da minha e da sua criação. Deus mostrou lá o amor dele por mim e por você. Deus te formou imagem e semelhança dele. Ele tirou pó da terra e ele te moldou como ele quis, a imagem e semelhança dele. Para quê? Para que nós venhamos ter uma vida eterna, para que nós venhamos ser filhos verdadeiros, cristãos verdadeiros, obedientes à palavra de Deus, obedientes à voz de Deus. Para isso que ele nos criou, para que nós venhamos adorá-lo eternamente com ele nos céus. E ele mandou o mandamento, ele ordenou o mandamento para nós não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual é este fruto? Este fruto está aqui nas esquinas. Este fruto está no tráfico de drogas. Este fruto está hoje nos carnavais. O conhecimento do bem e do mal que separou a humanidade da presença de Deus. Aleluias! Nós devemos obedecer aos comandos de Deus, porque se nós não obedecer apenas um comando, uma voz, este evangelho que tem na minha e na sua Bíblia, nós vamos começar a escutar o nosso coração e a nossa mente. E em Jeremias capítulo 17,
lá vai dizer que o coração do homem é mentiroso, ele é enganoso, ele é enfermo, ele é doente. E em Mateus capítulo 13, lá vai dizer que aqueles que reconhecem que são enfermos, que são doentes espiritualmente ou fisicamente, nós precisamos de Deus, que é o médico. Aqueles que se acham bom demais, aqueles que se acham sadios, aqueles que se acham que estão doando dízimo na igreja, que já estão fazendo bem por aí, mas não estão andando em santidade verdadeira, não estão sendo puros de verdade. Eles se acham demais. Eles são aquelas pessoas que se dizem saudáveis, mas não são. Deus não veio para buscar os que se acham bons demais. Deus veio para buscar nós, os pecadores, nós que estamos em pecado, nós que somos humildes em reconhecer esta palavra. Então nós vemos no livro de Gênesis que eles escutaram uma voz. Eles escutaram a voz da serpente, o anjo caído, Lúcifer, com sua grande inteligência que leva para o mal. Crianças, lá no jardim do Éden, Adão e Eva, eles receberam o comando de Deus para acessar a árvore da vida. A árvore da vida é essa daqui que nós estamos recebendo agora, a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus. Se nós continuar a buscar este alimento espiritual, nós vamos ter vida eterna com Deus. Então Deus falou: não coma de nenhum outro fruto, apenas da árvore da vida. Mas veio Satanás, veio o mentiroso e enganou Adão e Eva. Infelizmente eles acharam que ter conhecimento demais seria bom, mas naquele momento que eles experimentaram o fruto do engano, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a comunhão com Deus, eles foram separados. E a Bíblia vai nos mostrar que eles ficaram nus, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam em pecado. E qual era a chance que eles tinham naquele momento? Porque Deus veio e chamou: Adão, onde é que estás? E Adão ficou com medo e ele não quis se arrepender. Portanto, escutar o evangelho falso, de tanto escutar a cobra, o engano, a serpente, de tanto querer ter prazeres temporários e momentâneos, eles perderam a chance de viver eternamente. Eles falharam. E lá vai dizer, mais um chamado, vai nos mostrar que Deus chamou Adão e Eva por 3 vezes. E quando ele chamou pela segunda vez, quando Deus chamou Adão pela segunda vez, ele disse: Adão, onde é que estás? Quem te deu permissão para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Deus está perguntando para vocês: até quando vocês vão ficar no engano? Até quando vocês vão ficar curtindo esta vida, que ela vai desaparecer como uma fumaça, e vai ter o julgamento de Deus, e cada um vai receber o julgamento conforme as suas obras, o que vocês fizeram, de acordo com o que você fez. Deus vai julgar da mesma maneira. Se você acessou a árvore da vida, você vai receber a vida. Mas se você comeu do fruto do engano, você vai ter um salário, que é o pecado, que é a morte. E nós sabemos lá que os vermes nunca morrem. Os vermes nunca morrem. Esta palavra tem que gerar o temor e o medo, o pânico nos seus corações, para que vocês venham chorar e orar e se arrepender e clamar a Deus de todo o seu coração, como nós lembramos em Salmos capítulo 34, a partir do versículo 6, lá vai dizer
que um pobre sofredor, um enfermo, doente espiritualmente, ele chorou, ele clamou, ele chamou a atenção de Deus, e Deus enxergou um verdadeiro, genuíno arrependimento. E lá vai dizer que Deus enviou os anjos para guardá-lo, para lutar por ele, para destruir as setas malignas do diabo, para que ele venha ter força de servir a Deus, para que ele venha ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você não seguir este exemplo de reconhecer que nós precisamos todos os dias de Deus, infelizmente nós vamos estar presos no engano, no conhecimento do bem e do mal. Porque todos vocês conhecem, todos vocês sabem, todos vocês veem, nós pregamos aqui às segundas-feiras. Vocês sabem qual é a verdade, que é o arrependimento, que é a verdade que o ladrão da cruz enxergou Jesus Cristo moído naquela cruz. A palavra de Deus vai dizer que ele nem parecia um ser humano. E o que você tem feito por esse sacrifício? O nosso Senhor sofreu, e Deus vai vir punir aqueles que não obedeceram, que não sofreram com Cristo Jesus. O nosso Deus poderoso, Ele está vindo, e Ele está te dando uma chance, porque Ele é paciente, Ele é longânimo, e Ele está esperando que você venha se arrepender. Veja o que é que Deus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, a igreja de Esmirna. Olha o que é que Deus diz: eu sei o que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos, porque reconheceram que são enfermos, reconheceram que são pobres e pecadores, mas de fato estão ricos, porque estão recebendo o maná de Deus, estão se esforçando, estão sofrendo, estão aguentando virar o rosto e dar a outra face para levar os tapas que Jesus Cristo levou por mim e por você. Você está levando as mesmas chicotadas, aguentando firme no mundo e não se contaminando com as trevas. Deus está nos alertando com esta promessa maravilhosa. Sei que vocês são pobres, mas de fato são ricos. Vou repetir: sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, mas que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Para que nós venhamos para o reino de Deus, para o reino eterno de Deus, nós devemos sofrer, nós temos que sofrer, nós precisamos perseverar e orar, guardando os mandamentos de Deus, sofrendo as perseguições com paciência, do mesmo jeito que Ele nos ensina. Do mesmo jeito que Ele mostra que Ele tem paciência com nós, Ele está esperando que você, pobre sofredor e pecador, se arrependa dos seus pecados. Não deixe que essas palavras venham entrar nos seus ouvidos e venham sair na mesma hora, no mesmo instante. Estas são as sementes que são plantadas na beira do caminho, e o diabo vem e come e roubam as sementes. Não sejam estas sementes, sejam sementes boas, terras boas, que recebem a palavra de Deus, que recebem a semente que Jesus está plantando aqui agora. Crianças, sejam aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, entendem os mandamentos, sofrem as perseguições, fujam do mal, da aparência do mal, do engano, das trevas, da apostasia, dos falsos pregadores.
se eles não pregarem o sangue de Jesus, que purifica o pecado de vocês, se eles não pregarem Jesus Cristo crucificado, não escute este evangelho. Este evangelho é aquele mesmo do jardim do Éden, que a serpente pregou para eles, dizendo que se você continuar usando drogas, que se você continuar morando com a sua mulher sem se casar, que se você continuar apenas indo para a igreja e curtindo o carnaval, vocês não morrerão. É mentira da serpente. É claro que vocês vão morrer e vão sofrer eternamente no inferno, se vocês escutarem este evangelho fraudulento, mentiroso, com falsas profecias e falsas revelações. O evangelho de Deus para nós é aquele que traz a salvação, que leva o evangelho da cruz e do sangue. A palavra de Deus que tem que ser anunciada, que Jesus começou a pregar e dizer, depois que João foi preso, foi: preparem o caminho, se arrependam, preparem o caminho, se arrependam, o Messias está vindo, o reino de Deus já está às portas, o reino de Deus está próximo. Sabe por quê? Porque um dia para Deus e mil dias para Deus é como um dia, 1000 anos é como um dia. E saiba você que Ele já está preparado com grandes anjos para vir buscar aqueles que estão lavados, que estão remidos pelo sangue de Jesus. Ele está vindo para buscar aqueles que os anjos vieram observar se estão vestidos apropriadamente, se estão andando em justiça, se estão se preparando todos os dias, derramando as suas lágrimas, clamando a Deus, se humilhando a Deus e se arrependendo dos seus pecados. Deus está observando, Ele está analisando e Ele está medindo a justiça de vocês. E Ele está vendo que tem um povo que está pregando a justiça, que tem um povo que está andando com linho fino, que tem um povo que está andando e pregando a justiça de Deus. Deus quer ver irrepreensibilidade, Deus quer ver na sua vida a justiça, Deus quer ver o linho fino, as vestes, o linho puro, branco e resplandecente, o linho fino, puro e branco, resplandecente. Apocalipse 19:8, Apocalipse 3:4 é o linho dos justos, o linho dos cristãos verdadeiros, que prega a justiça, que prega que Jesus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, que prega o juízo de Deus. Ou vocês não lembram que Deus mandou uma ordem para Jonas? Jonas, vai lá naquela cidade, porque todo aquele povo, todo aquele estado, toda aquela nação, eles têm me rejeitado, eles têm adorado outros deuses no carnaval, eles têm desobedecido a minha ordem, os meus mandamentos. Crianças, fazem a fila ali, ó, para receber os pães. Crianças, fazem a fila ali, ó, para receber os pães. Deus mandou uma ordem para que Jonas fosse lá e pregasse, para que eles venham se arrepender, porque senão, daqui 40 dias, naquela época, a cidade ia ser totalmente destruída, com todos, com as crianças, com os animais, com as suas famílias, com as mulheres grávidas. Não pense você que Deus é bonzinho. Ele é bonzinho para os santos, Ele é bonzinho para aqueles de Apocalipse 19:8, para aqueles que estão em justiça, para aqueles que estão com as vestes brancas. Ele é bom para aqueles que
que vivem uma vida consagrada a Deus. Mas Ele é justo e Ele é terrível, e Ele mandou um comando para vocês hoje. Se vocês não se arrependerem, se vocês não jejuarem, se vocês não obedecerem aos comandos, aos mandamentos de Deus, Ele manda a mesma ordem hoje: se arrependam, porque senão todos vão ser destruídos. E quando Jonas chegou na cidade de Nínive, ele andou um dia inteiro, gritando e anunciando a palavra de Deus. Ele anunciou o juízo de Deus. Ele não chegou lá dizendo que Deus é amor, que Deus veio para te restaurar, que Deus é bonzinho. Não, Jonas, ele chegou lá com uma mensagem dura, e ele chegou e falou apenas uma frase: arrependam-se, porque daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. Esta é a mensagem de Deus. A graça, o amor é o arrependimento. Ele está dando, mas não deixe que a escuridão venha travar a sua vida nas trevas, venha te afastar dos caminhos de Deus. Então, aquele povo que escutou que o juízo de Deus estava vindo, aquele povo da cidade de Nínive, eles foram espertos. Eles estavam nas ruas usando drogas, eles estavam bebendo, eles estavam se prostituindo. Mas quando eles escutaram o juízo, o anúncio de Deus, quando eles ouviram que Jonas não estava de brincadeira, eles encheram seus corações de temor a Deus. Eles ficaram com medo, eles ficaram sabendo que a cidade ia ser destruída. E a palavra de Deus vai dizer que o rei daquela cidade, ele ordenou para que todos venham entrar em arrependimento. Ele ordenou para que as crianças e até mesmo os animais, que toda a cidade do Recanto das Emas venha seguir este exemplo. E o mandamento daquele rei daquela cidade foi para que todos entrassem em um jejum e se arrependam. E o comportamento daquela cidade foi linda e maravilhosa aos olhos de Deus. Deus viu que todos se arrependeram. Deus viu que todos jejuaram, pediram perdão pelos seus pecados, escutaram os mandamentos de Deus, se aprontaram, receberam o sangue de Jesus, receberam Cristo Jesus nas suas vidas. Então Deus poupou aquela cidade com todos os moradores. Glória a Deus, que nós venhamos receber esta palavra, porque Deus diz em Apocalipse 3:10, para finalizar, bem assim que ele diz, olha que tremendo, para a igreja de Filadélfia, apenas para aqueles cristãos que vai subir arrebatados, porque eles fizeram isso aqui, ó, Apocalipse 3:10, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no templo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova todos os que habitam na terra. Deus vai pôr à prova, Deus vai trazer o juízo e a grande tribulação naquele tempo que é o dia do Senhor. Vamos esperar para o arrebatamento da igreja. Todos vocês que estão escutando esta mensagem, as crianças que estão na fila aqui, ó, supervisora Ana Cristina, as crianças que estão na fila, nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Crianças, vamos fazer uma oração. Todos que fizerem esta oração vão seguir o exemplo da cidade de Nínive, se arrependeram, receberam Jesus e foram salvos da destruição pelo próprio Deus. Eu vou orar e todos vocês em voz alta vão repetir comigo, amém? Crianças. Tá bom, todo mundo em voz alta. Poderoso Senhor Jesus, Poderoso Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra eu ouvi a tua palavra. e eu decido me arrepender. Eu decido me arrepender. Eu decido receber o Senhor Receber
como meu único Deus e Salvador. Senhor, me dê forças para que eu venha me separar do mundo. Senhor, santifica a minha vida, santifica a vida da minha família. Tenha paciência conosco, porque hoje eu declaro que sou nascido de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Todos batam palma para Jesus. Glória a Deus. Honrado bispo, passa a oportunidade. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Aleluias, glória a Jesus, glória ao Cordeiro de Deus. Em breve, o reino de Deus será estabelecido, como bem todos nós ouvimos aqui nesta noite. Jesus está às portas, o juiz de todos os homens, ele está prestes a vir e vai recompensar cada um dos seus filhos e cada um daqueles que se constituíram inimigos dele nesta terra. Ele irá recompensar cada homem, cada criança que sabe o que é certo e errado, que sabe o que é pecado e continua pecando, desobedecendo. Jesus vai retribuir a cada um de nós. E como foi feito aqui esta oração, você que aí dentro do seu lar, dentro da sua casa, que fez esta oração, e dentro do teu coração, entre você e Deus aí, você realizou esse comprometimento com o Senhor, com sinceridade. Escrito está que quando o homem, com sinceridade, com quebrantamento, com contritamento, em verdade ele faz isso. O próprio Senhor Jesus, ele disse que este homem, ele vai alcançar a misericórdia, ele vai alcançar a salvação, é por meio do arrependimento. Jesus ama todos vocês. Desde agora nós fazemos o convite a cada um que queira, que se sinta à vontade, pode vir aqui. Vai estar sendo distribuído bolos, pães, vai ser doado para a glória de Deus. Você é nosso convidado. Se quiser pegar um pouco de pão para fazer um lanche hoje ou amanhã, sinta-se à vontade. É só encostar aqui e vir à fila. Que o Senhor Deus continue abençoando-a, você e a sua família. Tema a Deus, escolha Jesus Cristo, escolha obedecer a palavra de Deus, escolha o arrependimento. Que você, eu e todos nós que habitamos a terra, que escolhamos o caminho estreito, que é a cruz de Cristo, que é o negar a si mesmo e o seguir Jesus. E fazendo isso, por favor, que nós não desistamos, porque se você for fiel até o fim, então escrito está que tu, eu, nós, aqueles que forem fiéis até o fim serão salvos. Que Deus em Cristo continue te abençoando, e nos guardando. Agora eu queria orar por você, pela tua família, pela tua saúde. Você que está dentro da tua casa, dentro do teu lar, o Senhor Deus, Ele morreu para saúde espiritual e também material.